Eu vim trazer aqui alguns assuntos em relação à divisão de treino para vocês, né? Muita gente se confunde ali em qual divisão de treino escolher ali para poder ter evolução ou até sair de um processo de platô, certo? Por que eu estou falando de evolução e platô? Porque assim, a divisão de treino ela não serve só sempre para evolução. E às vezes você está em um processo de platô por conta de uma escolha que você teve na sua divisão de treino, beleza? Então assim, obviamente a gente sabe que a divisão de treino é só uma das variáveis que envolvem ali o controle de intensidade, de volume, etc e tal. Haja vista que se a gente for ver ali semanalmente, essa divisão ela vai contar diretamente ali no quanto que o volume, digamos assim, é exercido em um músculo por semana. Ou seja, eu vou facilitar aqui as coisas. Se uma semana tem 7 dias e você dilui lá o seu treino em 4, 5, 6, até 7 dias, você teria que programar essa divisão da melhor forma possível para que o músculo que merece ou precisa de mais estímulo tenha mais estímulo de uma forma controlada, obviamente. Só que a gente tem que ter uma certa análise mental diferente quando a gente vai falar de divisão de treino. Como assim? Um mês ele tem 30 dias em média, só que tem mês que tem 28, tem mês que tem 31, tá? Uma semana tem 7 dias, obviamente, né? Se a gente for parar para pensar e a gente criar na nossa cabeça uma semana com 5 dias, 4 dias, 6 dias, a gente pode pensar em uma maneira de divisão de treino diferente. Ou seja, algumas divisões de treino você faz ali 3, 4 treinos na semana, né, para o cliente seguir. E aí quando ele termina lá de segunda a quinta, aquele treino de quinta último treino, na sexta-feira, teoricamente, ele já volta para o treino 1 e assim sucessivamente segue a ordem. Basicamente, você tem que entender, você tem que fazer uma boa anamnese para saber qual a divisão você vai aplicar. Só que assim, o intuito desse vídeo é de falar de algumas divisões clássicas que a gente vê por aí. E aí tem aquelas divisões, né, quando o cara entra na academia, que aí ele faz lá só o AB, aí fica alternando AB, AB, AB. E aí o AB seria o quê? Às vezes até alternar o segmento corporal. Um dia treino tudo de superior, outro dia treino tudo de inferior e tal. Depois essa divisão ela vai evoluindo, né? Pode ser o A, pode ser a parte toda anterior do corpo, peitoral, quadríceps e tal. Tem gente que pensa dessa forma. Em pleno 2022, ano da tecnologia. Mas é um sistema de treino que eu particularmente não gosto muito de trabalhar. Tá? Tem sua aplicação, sua funcionalidade e tal, mas quem trabalha mais com iniciantes, trabalha com gente de mais idade e tal, o pessoal que está começando a ter adesão à musculação, é um bom sistema, é uma boa divisão. O intuito desse vídeo é mostrar algumas derivações ali, né, de como você vai aplicar a divisão de treino de uma forma mais adequada, mas, certo? Você tem que entender para quem. Então, às vezes, o tipo de divisão é mais importante a pergunta para quem do que para quê. Saindo assim do que é mais genérico, né? Pensa no indivíduo já que tem 6 meses a 2 anos ali de experiência de musculação. Esse indivíduo, normalmente na literatura, ele é considerado como um indivíduo que é intermediário, certo? E aí, depende muito também do nível de carga que esse cara consegue carregar. E aí a gente pode ter essas proporções de cargas baseadas no peso corporal dele, ou no tempo de treino dele, ou até no feeling de uma entrevista e tal, em relação a quanto você empurra no supino, quanto você faz agachamento, com quanto que você faz leg press, ou puxado, ou rosca direta, enfim, tá? Normalmente esses exercícios compostos são exercícios que são mais importantes ali para você entender e balizar o nível de força e em que classificação aquele indivíduo se encontra. Só que aí é que tá, né? Normalmente a gente vê esses indivíduos ali que tem de 6 a 10 meses, 1 ano de experiência, naquele velho sistema ABC. E aí o sistema ABC seria peito, tríceps, costa, bíceps, ombro e perna, né? E aí, tipo, eu me pergunto, né? Caramba, o cara treina perna, é um grupo muscular grande, tá? E aí vai treinar ombro depois, qual a prioridade? Então, eu acho bem, assim, distante de uma realidade que seja um sistema longevo, que vai funcionar por muito tempo. Lógico que quando a gente estabelece o ABC vindo de um sistema AB, tudo bem, a gente fracionou mais a divisão de treino, mas dentro de uma perspectiva de que o ABC tornaria principalmente o estímulo do treino ser muito grande, que é o de perna e ombro, a gente fica um pouco mais travado em relação à evolução desse indivíduo, no que diz respeito ao nível de condicionamento. Então, assim, vocês concordam comigo que um cara que faz um treino de pernas bem feito, ele não tem mais capacidade de fazer nada durante uma sessão? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então aquele treino de ombro ali após o treino de perna seria um treino muito michuruca.
Ah, Léo, mas aí eu posso pegar e pedir para ele fazer o treino de ombro antes, tá? Será que ele teria o mesmo nível de performance, né, vindo de um desgaste também de um treino de ombro? A gente tem que tomar cuidado com isso. A outra coisa também é que ombro, abdômen, panturrilha, normalmente são músculos que a gente ouve relatos ali dos clientes de se recuperarem muito mais rápido. Então a gente tem que pensar numa forma, talvez ali, de oferecer um estímulo mais diluído ali durante a semana, ou dar 2 estímulos neles ali durante a semana. Qual que seria o pior cenário? O pior cenário é daquele indivíduo que só tem 3 dias na semana para treinar. Aí, teoricamente, a gente não teria escolha, né? Você poderia priorizar essa divisão, ABC mesmo, ou então você poderia sacrificar alguns grupos musculares, possivelmente que já estejam muito bons para corrigir desproporções. Ou seja, não adianta a gente dizer que uma divisão específica de treino não presta. Não façamos isso. Mas o mais prudente seria escolher melhor aquela divisão para quem? Repetindo de novo. Em relação à questão do full body, né, tem muita gente que chega, Léo, eu tô treinando full body e tal, tenho gostado. Full body é um tipo de estímulo, perdão, que envolve o corpo todo em uma só sessão. Para você não se machucar! Normalmente o indivíduo que quer treinar o full body de forma intensa, ele não consegue treinar em curto espaço de tempo, a não ser que ele treine em método de circuito, né? Não pensando em hipertrofia. Mas pensando em hipertrofia, quando a gente fala sobre o full body, existem muitos comentários conscientes, tá? Porém também coniventes em relação à realidade de cada um. Por exemplo, o indivíduo que vinha treinando ali, numa divisão, sei lá, ABCDAF, esse indivíduo, ele percebeu ali ao longo do tempo que as cargas de treino dele começaram a estacionar. E aí o que ele fez? Ele trocou todo aquele sistema de alta divisão ali pelo full body. Colocou o full body, começou a haver uma evolução das cargas no treino. Por quê? Porque normalmente o full body, quando você treina o corpo todo 5 vezes na semana, você faz ali um exercício de peito na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Consequentemente, a tonelagem de cada exercício ela cresce, o músculo ele não está entrando em cada exercício ali com um nível notório de fadiga. Ou seja, o full body é um excelente método para que você descolhe as cargas de treino, para que você use em uma periodização que você quer dar aquela destravada, aquela angariada do nível de carga que você desloca. Qual que seria a consequência do full body a longo prazo? O full body a longo prazo pode ser perigoso, porque você precisa também de um nível de reparo tecidual mais específico. Você precisa ter mais cuidado com isso. E a outra coisa é que, uma vez que você ganhou força com uma estratégia, logo aquela estratégia ela vai entrar em processo de platô. Ou seja, o que a gente escuta mais é relatos ali com 4, 6 semanas ali das cargas começarem a estacionar usando o full body. Ah, Léo, se as minhas cargas não estacionarem, eu passar ali a utilizar o full body ali por mais tempo, daria certo? Olha, daria certo quando você pensa em hipertrofia sobre tonelagem de treino, sobre a responsabilidade da tonelagem. Mas em relação à recuperação tecidual, já começa a ficar um pouco mais perigoso. Então, dentro do ponto de vista de que a gente pode aproveitar o full body para fazer esse destrave, daria muito certo utilizar ele, mas eu sugiro que você comece a alternar ali as formas de divisão novamente. Quem está assistindo esse vídeo, eu acho que o Léo é totalmente defensor ali do full body e tal. Sim, sou defensor do full body. Porém, quando a gente vai utilizar ele com curto tempo e com responsabilidade, ele é uma boa ferramenta. A longo prazo já não é, tá? Por quê? Porque se você for parar para estudar e pensar afinco, a hipertrofia ela não acontece só por acúmulo de carga, ela acontece também por acúmulo de estresse metabólico, por tensão mecânica, digamos assim, por um tempo mais prolongado e outros fatores. Então, se você for parar para pensar, o apelo maior do full body é mais em relação à tensão mecânica do que qualquer outra coisa, justamente porque você não faz exercícios consecutivos, induzindo um estresse acumulado em cada sessão de uma forma significativa, tá? Tem um lance que chama SFR, tá? É uma traduçãozinha lá do inglês, eu vou escrever aqui, ó, para aparecer no vídeo para vocês. E aí, o que basicamente seria esse SFR? É como se fosse um ratio ali da fadiga que você tem durante a sessão, é como se fosse uma sensação, né, que você tem durante o treino ali.
Quando você está fazendo, sei lá, uma rosca direta e você sente o seu bíceps quente, ele volumoso ali, cheio de sangue, aquele ardor excessivo no músculo, aquele tremor ali no final da sessão, você teve um alto SFR ali durante a sessão. Ou seja, o SFR é proporcional à hipertrofia daquele músculo, tá? Então, o full body não é o melhor método para que você tenha um nível de SFR elevado, ok? Então, é isso. A gente pode também discutir sobre outras divisões de treino em outros vídeos, mas para não ficar algo tão longo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando o recado para vocês. Em breve vou estar gravando um vídeo só falando sobre SFR para vocês. Forte abraço e até a próxima.